Querido Padre Euclides, todos os cerimoniários, coroinhas que servem no altar, ao movimento Ágape, que hoje está na animação, na liturgia da palavra. Claro que não é só o dia do domingo, né? Hoje é o dia do serviço da equipe, né? Das equipes e do trabalho do Ágape. O nosso Deus é um Deus de amor, que caminha conosco, que atende os nossos pedidos e súplicas. O Evangelho de hoje ele é uma sequência do domingo passado. E diferente do pedido, quase que ordem, de Tiago e João, que querem ficar um à direita e outro à esquerda, lembra do Evangelho do domingo passado? Hoje nós temos alguém que suplica, alimentado pela fé, alimentado por escuta de um Deus que passa pela sua vida, aquele cego e mendigo Bartimeu, ele obtém a cura. Só fazendo esse paralelo com o domingo passado. O cego Bartimeu não pede um lugar de honra. O cego Bartimeu não pede para ficar em um lugar privilegiado. O cego Bartimeu pede para ser curado, pede para ver de novo. O profeta Jeremias, que foi um profeta também que, nas suas palavras, ele exortou o povo a confiar no Senhor. Ele exortou o povo a dizer: o nosso Deus é um Deus que vem em socorro das pessoas, dos cegos, dos aleijados, das mulheres grávidas, parturientes. O nosso Deus é o próprio Jesus, que vem no Evangelho de hoje em socorro, que passa por Jericó, concretamente, e ali tem alguém que está à beira do caminho. Guardem, está à beira do caminho, não enxerga, mas mobilizado pela escuta e pela percepção de um Deus que passa pela sua vida, ele suplica a cura. E qual é a cura que ele pede? O que o cego pede? Ele quer enxergar, que eu veja. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, tendo este Evangelho como ensinamento para a nossa vida, nós podemos nos permitir que também temos nossas cegueiras? Cegueiras interiores, cegueiras espirituais. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos dizer que em alguns momentos nós não estamos no caminho, nós estamos à beira do caminho, às margens. Quem é o caminho? O próprio Jesus é o caminho. É assim que era chamada a religião cristã, aquele movimento lá do início, né? O cristianismo era chamado da religião do caminho. Porque o caminho o caminho é o próprio Deus. Então, esta liturgia de hoje nos leva a refletir e nos leva a contemplar a ação de um Deus que está sempre passando pela nossa vida. O caminho. E que nós, muitas vezes, às margens do caminho, à beira do caminho, fora do caminho, nós vemos esse Deus passar, às vezes enxergando fisicamente, mas com cegueira interior. Porque a cura de alguém que suplica de Deus, né, a cura suplicante, ela exige uma atitude. Primeiro a gente precisa clamar a Deus pela cura.
Às vezes são questões pessoais, são questões na nossa família, às vezes são questões na nossa relação com as pessoas, às vezes são cegueiras na nossa comunidade, na nossa caminhada. E aí não basta só suplicar. Bastou só suplicar? Foi a súplica do cego, que inclusive tinha nome, é uma coisa também particular desse evangelho. Nem todas as pessoas que procuraram Jesus aparece um nome. Esse aqui tem um nome, como é que é o nome dele? Bartimeu, filho, né? Filho de Timeu. Então, ele suplica, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha como é que é diferente o pedido. E aí Jesus escuta essa súplica. E aí vai um grupo da comunidade, daquela multidão que está com Jesus, que no primeiro momento queria repreender esse grito. Como muitas vezes nós, às vezes, queremos calar o outro. Quando muitas vezes também nós queremos ficar no comodismo da margem do caminho. Mas aí Jesus ordena, chama-o. E aí o grupo já parte com outra atitude. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E aí, isso aqui é importante a gente observar. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jogar o manto que o prendia. Jogar o manto do comodismo. Jogar o manto da superficialidade que muitas vezes nós temos em nossa prática religiosa. O que é uma religião superficial? Alguém que não está no foco, fora do foco, fora do caminho. Um pulo, movimento. Talvez um pulo de alegria. Talvez um pulo de gratidão a Deus. E chegar até Jesus. Então vamos ficar com essas 3 palavras. Quais são os mantos da nossa vida que nos paralisa? Talvez o manto de uma religião, de uma experiência de Deus superficial, ainda fraquinha, sem muita fé. Porque o cego já tinha no seu coração um pouco de fé. Porque Jesus vai dizer, a tua fé te curou. A tua fé, em outros momentos Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Então, aqui entra no elemento principal da nossa experiência de Deus, a fé. A fé num Deus que caminha com a gente, que está em favor dos doentes, que está em favor dos que estão sem enxergar, que está em favor dos que estão paralisados. A nossa cegueira espiritual muitas vezes nos faz ficar paralisados, presos e sem movimento. E se não há movimento, e se Jesus é o movimento do caminho, se Jesus é o nosso movimento, né, do discipulado, como é que está a nossa caminhada como cristãos no caminho de Jesus? O casal, os grupos, né, o grupo de casal, especialmente Ágape, como está o caminho do movimento Ágape? Como está o caminho nosso, né, da igreja, dos grupos? Porque nós vivemos num mundo de uma religião lá fora, mas talvez aqui dentro, um pouco às margens. Nem sempre nós mergulhamos na profundidade que é o nosso Deus. E se nós não mergulhamos na profundidade
e não acolhemos, não suplicamos, confiando pela nossa fé, nós não agimos, nós não caminhamos com Jesus. Nós colocamos uma roupa bonita, um uniforme bonito. Isso é importante, mas isso é o dado da parte externa. Será que a nossa veste externa está coerente com a nossa veste interna, alimentada por essa fé em Deus? O Evangelho de hoje nos pede, um pouco este exame de consciência para caminhar na nossa vida, tanto na comunidade em que nós participamos, tanto na nossa comunidade da qual nós formamos a partir da família, a partir dos nossos contatos humanos. Nós precisamos olhar para o cego Bartimeu, que também era pedinte, ele tinha um monte de dependências. E a partir desse evento, dessa mudança na sua vida, ele seguia Jesus pelo caminho. Olha só, ele está à beira do caminho, mas agora ele segue Jesus pelo caminho. Ele sai da sua paralisia. Ele sai do seu comodismo e segue Jesus pelo caminho. E seguir Jesus pelo caminho traz também suas consequências. Exige entrega, exige sacrifício, exige, muitas vezes, abraçar a nossa cruz. A cruz da nossa missão. A cruz da nossa missão de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um evangelizador, de ser alguém que testemunha. Porque a partir do momento que nós começamos a enxergar, a curar nossas cegueiras, nós caminhamos de forma diferente. Caminhamos numa vida nova. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, como nos fala a carta aos Hebreus. É a Ele que nós vamos. Não as referências do mundo, mas está cheio de pessoas querendo também ser um guia para as pessoas. Não, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele a quem nós atribuímos a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração. Ele preside a nossa vida. Ele se doa por nós na Eucaristia. Ele se doa por nós na Santa Palavra. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho nos coloca, nos estimula a fazer esse exame de consciência. Olhar para as nossas cegueiras. Olhar para as nossas deficiências. Mas o Evangelho também nos ensina, nos diz, nós precisamos tirar o manto que nos aprisiona, que nos deixa numa religião superficial, mendigando coisinhas aí das redes sociais. Às vezes atendendo pessoas, nossa, diácono, eu tirei, eu excluí, da minha um aplicativo tal, e como foi bom, menos uma coisa para mim me preocupar. Porque a gente não pode ficar pensando que a nossa vivência espiritual se prenda a esse espaço aqui religioso. Não, aqui é onde a gente fortalece, onde a gente faz o que a gente está fazendo agora. Mas a nossa experiência de Deus vai dizer se a gente está mesmo com uma experiência de fé substancial, profunda, consciente, é lá fora, no trabalho, nos momentos difíceis em que nós somos provados. Aqui é mais fácil viver a nossa fé. Aqui dentro, todo mundo quietinho, todo mundo comportado, em silêncio. Lá fora, muitas vezes, quando vem as tempestades da nossa vida, aí a nossa fé balança. Aí, muitas vezes, a nossa cegueira aparece. Muitas vezes, a nossa paralisação
A gente não sabe para onde ir. Mas a gente sabe para onde a gente precisa ir. Se a gente coloca no centro da nossa experiência o amor a Deus. O amor a um Deus que nos ama. O amor a um Deus que é misericordioso. Que quer curar nossas cegueiras. Peçamos a Mãe de Jesus auxílio nessa caminhada. Ela que não perdeu o foco em seguir o Deus da sua vida, colaborando no plano da salvação, dizendo sim, intercedendo pelo seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.